Bom dia, boa tarde, boa noite, Renato Andrade. Bom dia, boa tarde, bom dia, Piti. Faz tempo que a gente não faz esse esse bordão. É isso aí, começando mais um Paradicas para você, com dicas de filmes, séries, livros. Eu não vou falar para você, toca o sininho, se inscreve, porque eu sei que você já está ligado no Paradicas. Aqui no YouTube ou também aqui no Spotify. Você pode ouvir e você pode ver e ouvir. E tem também o nosso Instagram, @ParadicasOficial, ali tem os shorts. E no YouTube também tem os shorts, que são aqueles trechinhos rapidinhos, só para você poder rapidinho já saber que dica que você quer seguir. E vamos começar. Esse episódio aqui tem faroeste. Tem Bang Bang? Bang Bang. Que legal, Renato. Última parada do Arizona. Olha. 2023. Dica de Renato Andrade. Sim. Esse filme... Muito bom. Você adorei. Assisti. Assisti. Não é bom demais? Eu assisto as suas dicas. Eu adoro as suas dicas. É um filme assim, né? Você, quando começa... Putz, já parece que cai de novo um filme, não é? O começo dele, falei, mas... Não, mas aí começa a história toda, né? E... Surpreendente. Surpreendente, e eu adoro esses atores, os dois aí, né? Os outros eu não conheço, mas esse que faz o solitário lá, que chega, o vendedor, e o vilão, eu adoro eles. E é um filme que fala muito sobre o quê, né? Sobre o que a gente faz quando não tem ninguém olhando, né? Aquela história assim, né? Peraí, gente, e se eu fizer isso, né? E tenso, né? Um filme tenso, um filme... Eu adorei esse filme. É diversão garantida, assim. E foi um dia que eu falei, pô, eu quero assistir um filme divertido. Justo esse? Não, mas é assim, divertido em que sentido? Não é divertido. Não. Ele é divertido também, tem cenas divertidas. Filme, não, por quê? Tem também, tem também. Ele é tenso, ele surpreende eu achei cada... eu adoro o Tarantino, né? E eu achei que é um estilo do Tarantino, só que com personalidade própria, né? Os filmes do Tarantino, aquela coisa assim, acontece uma cena sangrenta, uma cena, sabe assim, e você dá risada. Sabe, da maneira como o Tarantino usa o humor negro, né? Então, esse filme tem muito disso também, né? Tem. Sabe aquela coisa assim, você, de repente começa ali o negócio... O Cacheiro Viajante. Eu achei... E é um road movie, assim, né? Muito, é um road movie. Muito bom, muito bom. Ambientado me surpreendeu. na década de 1970, no interior dos Estados Unidos... Um posto de gasolina e um coffee shop, um café. Um café. E aconteceu uma coisa muito engraçada. É ali que tudo acontece, não, gente. Viu, Pete? E assim, eu vou começar a assistir. Como que você acha esses filmes? Esse eu bati o olho. Eu bato o olho. O título, né? Eu falei, essa cena aí me chamou, me fisgou. Mas uma coisa que eu tenho que fazer... Agora, esse filme me lembrou isso. Eu tenho que fazer um negócio. Quando eu for assistir um filme, eu tenho que pegar o celular... e levar ele para um lugar bem longe, ou trancar ele. Sabe por quê? Porque acontece, eu vejo hoje em dia, antes não tinha isso, né? Porque você não tinha celular, você não tinha Google, né? Quando aparece aquele cartaz, a torta... Você já vai na... Mas o que será que é isso, né? Você já vai no Google. Eu fiquei curioso, eu falei, deixa eu ver. Aí eu fui procurar como que é a torta, o que é a torta, porque no filme já mostra que é uma coisa assim meio fora do, né? Eu fiquei curioso, falei, mas o que será que é isso, né? Aí eu fui ver que é uma planta, né? Que é uma planta, mas eu achei engraçado, porque eu parei e fui pesquisar no meio e falei, não, Renato, assiste o filme. Isso, depois você pesquisa. Mas ao mesmo tempo também é legal porque contextualiza, né? Verdade. Porque como eu não sabia do que era, porque começa ele estacionando o carro e tem um cartaz, nossa especialidade é a torta de blá, 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 não lembro o que era. E tem a ver, né? Todo mundo que entra lá, ela pergunta, né? A garçonete, você quer a nossa famosa torta de blá, blá, blá? Pessoal, estranho, né? Aí eu fui pesquisar. E não que a torta tenha, assim, alguma... relevante no roteiro, no desenlace, não tem nada... Só contando essa história. Mas eu tenho feito muito isso, né? Então você pega o celular, desliga, bota lá em cima no quarto. Ou anota e vai ver depois, né? Porque eu paro o filme, dou um pause, mas peraí, E acontece muito, por exemplo, no Prime tem um recurso bacana, mas não é todo filme, que eu acho que maravilhoso, que é quando você dá o pause e aparece embaixo os atores, o nome dos atores. Então, muitas vezes você vê um ator, putz, quem que é esse cara mesmo? O que ele já fez, né? E
maledeta aqui, lá vou eu. Espera aí, esse ator, eu não vim dar aquela quebrada no clima. Mas esse é um filme que não quebra o clima nunca, Esse filme né? é sensacional, É muito gente. bom, é muito bom. O muito que bom. poderia ser um simples contratempo se transforma em um jogo de tensão crescente. E bota E crescente tem nisso, né? suspeita em cada olhar. E tudo se passa num posto de gasolina e num coffee shop, num café. Só. Ponto. É uma lanchonete de E beira de termina estrada, também né? demais. É uma lanchonete de beira. Ambientado nos Que Estados Unidos, engraçado. 1970. Mas poderia acontecer em qualquer tempo, em qualquer país, Qualquer né? país, qualquer Não é? lugar. Última parada do Arizona, de 2023, para você no Prime. E vamos em frente. Eu falei de Oeste, que ia ter muita coisa de Do faroeste. Bang Bang. mas- Esse filme é meio. Aquele lá é meio não Bang Bang, por mas conta- mais agora por conta esse da é. imagem. Esse é clássico muito, com né? C maiúsculo. Nossa, esse Tem é. que assistir esse filme. Era uma vez no Oeste, é de 1968. Está no YouTube, está na Netflix também. A direção de Sérgio Leone é um filme italiano filmado nos Estados Unidos e no México. E ele é ambientado na época que a ferrovia chegou no Oeste americano. E a gente tem, além da trilha sonora maravilhosa, as paisagens, elenco, a narração, a gente tem o seguinte: a gente tem Cláudia Cardinale, que faz a ex-prostituta, o bandido, que é o Jason Robards, Henry Fonda, Charles Bronson. E uma trilha sonora de Ennio Morricone. Isso que eu ia falar. Eu Esse acho que filme é assim. demais. Eu acho que assim, a definição do estilo é maravilhosa, né? Que é spaghetti western, né? Spaghetti western por quê? Esse Que eram não filmes. é tão Spaghetti Western. Não, esse daí mas é tão- porque. tão Não, cui- spaghetti western por quê? Porque era filme, por exemplo, Sérgio Leone, nessa época aí, eles filmaram muito Bang Bang na Itália. Né? E o Sérgio Leone, e às vezes filmava na Itália mesmo, reproduzindo o cenário do oeste americano. Mas filmes maravilhosos, né? E a trilha sonora do Ennio Morricone é um caso à Clássico parte, também, né? Então tem filmes muito bons, né? Na época soava meio... Brega. Não, né? Não? É brega, meio tipo assim, desfazendo no western, spaghetti western, né? Mas... Eu acho são que desfaz. clássicos. Você vê um filme desse, a direção, tudo, o roteiro, a interpretação. Sim, é isso que eu tô falando, ele né? toca gaita, aquela coisa da gaita. Não, é lindo esse filme, gente. Puxa vida, é um clássico. Todos os filmes do Sérgio Leone nessa época aí são muito bons. E na esteira, outros diretores italianos também fizeram grandes filmes. E no começo eram com atores italianos. Só que, sim, eram tão bons que os próprios atores americanos, e o Briner e tal, todos também que queriam filmar com eles, né? Porque eles eram ótimos diretores, né? E na Itália eles faziam naquela Cinecittà? Naquele estúdio, para reproduzir... Não, ao ar livre mesmo, sim. Filmavam em algumas... Externas e reproduzindo, né? Algumas... cenário na Espanha filmaram também, mas na Europa, mas filmaço. Fiquei imaginando o cenário italiano para fazer Bang Bang, não consegui achar nenhum lugar. Bom, vamos em frente. Aí que entra a genialidade deles, né? Renato, Vingança Final no Prime. Me fala desse filme que eu não vi. Você não viu? Não, então porque tem que falou em ver. Vingança, eu já fiquei meio assim. Não, muito bom. Bom, olha quem tá lá. Olha lá. Lá embaixo, olha quem tá lá, no meio. Ai, meu Deus, eu acho que eu vi esse filme. Charlotte Rampling. Não, porque não lembra que a gente fez um especial que a gente falou de dois filmes dela? Da Charlotte Rampling. Não foi esse. Não, ela é meio coadjuvante nesse aí. Eu quero ver, então. Mas esse ator, o Clive Owen, né? O inglês Clive Owen, eu acho que é um ator, assim, muito subestimado. Porque ele é um ator muito bom, só que eu acho que ele sempre foi muito mal aproveitado em produções, em filmes, né? E ele é um excelente ator, tá? Eu gosto, né? Ator também é uma coisa, aquela história, né? Às vezes o cara simpatiza com alguns atores. E a história desse filme é que ele é um cara que ele já foi, sim, o bandidão, sabe? O assassino, o bandidão, o poderoso. Todo mundo, tanto é que na cidade, não é Londres, não é uma outra cidade, mas é na Inglaterra. Todo mundo morria de medo dele. Só que ele resolve sair de cena. Ele sabe aquele cara que aposenta? Aí ele vai morar num trailer, na floresta, lá, ele não quer mais, ele cansou dessa vida, deve ter acontecido alguma coisa na vida dele. Só que o irmão dele mais novo acaba
entrando, se metendo numa roubada lá, acaba acontecendo alguma coisa com o irmão dele, e aí ele fica sabendo e volta. Aí ele vai, porque chama a vingança final. Porque ele quer entender o que aconteceu, aí ele começa a descobrir, aí ele vai descobrindo e vai acontecendo as coisas, né? E é outro, assim, eu gosto muito de policial, eu gosto do estilo, né, que você falou, às vezes a pessoa não gosta de faroeste, ficção científica eu não gosto muito, mas eu gosto muito de filme policial, sabe? Então, acho que de investigação, eu gosto muito. E esse filme é um policial máfia, assim, sabe aquela coisa meio da máfia também, que eu gosto também. É um ótimo filme. Eu não lembro se está no Prime, se está no... Globoplay. Não. No Prime. Sorry, baby. No Prime. Eu não sei de que ano que é, também não lembro, mas não é um filme muito novo, não. Mas é um filme atualíssimo. Mas é um filme que atemporal e que não fica datado. Esse filme não... Tem filme que fica datado. Esse filme não fica datado e os atores são muito bons. E tem a nossa musa ali, né? Charlotte Rampling. Que é massa. Como sempre, ela tá muito bem. E o Clive Owen também tá muito bom também. É aquele ator contido, né? Aquele ator... Sabe, aquele ator, estilo de atuação mais contido, que eu gosto bastante. Não gosto do cara muito histriônico, assim, muito cheio de careta. Não curto muito. Ele é o jeitão... Aí tem gente que fala, mas só tem uma expressão. Não é o estilo de interpretação dele, né? Muito bom o filme. Vingança Final. Agora vamos de mais uma dica aqui. Eu já dei para vocês que no Mercado Livre tem filme. De graça. De graça. E eu preciso explorar, mas tem coisa boa lá? Tem. Ó, o que eu assisti lá? O que você assistiu lá? O Show de Truman. Esse é um... Aliás, não é Mercado Livre, né? É no Mercado Livre. Dentro do Mercado Livre, você vai procurar o Mercado Play. Tá? Como se você fosse comprar alguma coisa. Tá. Porque a pessoa pode ir no Mercado Livre e comprar um DVD, né? Mas achando que tá... Não tem nada a ver. É uma plataforma de streaming, de filmes gratuitos. Mercado Play dentro do Mercado Livre. Pô, esse filme... E é um filme que... Gente, eu já tinha assistido o vídeo de novo. Meu filho acho que procurou nos streaming. No streaming, não achou? Então agora, tá vendo só? Tá no Mercado Play. Que legal. Ele é demais, esse filme. Quem não assistiu tem que ver. É um clássico, né? O cara passou a vida dele... Antes de ter reality show, né? Muito antes de começar a fazer reality show, porque constroem uma cidade cenográfica. Sim. Desde que ele nasceu, ele é filmado dentro de uma cidade cenográfica. Ele nunca soube que ele estava sempre com várias câmeras. A vida dele foi uma vida totalmente perseguida. Um BBB ao extremo, né? Ao extremo. BBB ao extremo. Muitos... Quer ver que ano que é? Sabe que eu não tenho aqui. Mas ele é um filme... Gente, que BBB, que reality show. Não, já tava antevendo muita coisa. É demais esse filme. E eu brinco, né? Porque às vezes cedo eu vou levar o Lino na escola, né? Eu brinco, né? Aí eu olho assim... A rua, eu moro num condomínio, né? Que é uma rua assim meio sem saída, né? E cedinho, né? Levando ele pra escola. Aí na hora que eu tô tirando o carro, na hora que o carro tá na rua, vem um monte de carro. Falei, não, show de Truman, né? O pessoal tava esperando, né? Aquela cena, né? Dos carros. Nossa, muito legal. E é assustador, é um filme assustador, né? É um filme assustador. Puxa, pena que eu não peguei o ano, mas é bem antigo. Jim Carrey. Aliás, eu acho que ele começou a ficar famoso a partir desse filme, né? Não, ele já tinha feito o Máscara, primeiro. O Máscara é antes? O Máscara é antes. Não sabia. O Máscara é antes. Muito legal, Jim Carrey. Gente, tem que ver. Tem que ver. E vamos quase encerrando com Amantes, Two Lovers, no Prime Video. Esse filme é tão fofo, né? Você assistiu esse? Assisti. Né? O filme é fofo. Achei fofo. É fofo. É fofo. É fofo. Mas o final é meio previsível, mas tudo bem, bonitinho. Fofo. Bonitinho. Não é ordinário, é só bonitinho. Não. E o Joaquin Phoenix e a Gwyneth Paltrow são eles tiveram, né? O elenco ajudou, né, Renato? Sim, mais que o roteiro, mais que tudo. Mas eu achei um filme assim, eu acho que nos tempos de hoje, a gente falou de tanta coisa aqui, né, de inteligência artificial. De tiro, de inteligência artificial, de tanta coisa assim, forte, né? Não negativa não, mas forte. Que esse filme é meio que um respiro aí no meio de tudo isso, não é? É uma coisa assim, não é uma coisa... É um respiro. Uma história bem contada, que na verdade eu nem lembro disso. Bonitinha. Você não lembra? Eu me lembro que eu gostei muito. Você não lembra? Ele é de uma família judia que quer que ele case com ela. E ele tem um problema. Eu não vou contar, né? É verdade, só lembrei. Vou fazer uma dica. E essa menina aparece no apartamento. Sim, a Gwyneth Paltrow é vizinha dele. Vizinha, tá. Lembrei agora. Tá vendo só como veio tudo?
Muito É bom, muito bonitinho. bom, muito Amantes, bom. Dois Amores, Two Lovers, Muito no bom. Prime. E assim, não é spoiler, mas é o tipo do filme que tudo leva a você, tudo leva a crer Ao que... final feliz. Não, pelo contrário. Tudo leva assim, falei, putz, grila, mais um daqueles filmes que a gente vai ficar arrasado. E, Não, enfim, não muito fica. bom, muito bom. É muito um bom. respiro. Isso É um falou tudo. respiro, um respiro. E vamos de livros sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. Eu nem vou te falar que esse é um livro maravilhoso. O autor é vietnamita, esse livro foi lançado em 2021. Ele já é muito conhecido como poeta, mas esse é o primeiro romance que ele escreve. E ele escreve baseado numa história da vida dele mesmo, onde eles, como imigrantes, vão morar nos Estados Unidos. Ele é filho de uma vietnamita com um soldado americano na época da Guerra do Vietnã. E eles acabam indo para os Estados Unidos sem o soldado. Então, a dificuldade da imigração. E ele escreve uma carta para a mãe dele. O livro é uma carta que ele escreve para essa mãe dele real, que não sabe ler. A mãe não sabe ler. E é muito bonito. Então, fala sobre toda a situação da imigração, sobre a situação dele com a mãe do pai desconhecido, soldado americano, fala sobre guerra. É lindo, muito, muito lindo mesmo. Não só pelo tema, pela temática, mas pela forma como ele escreve, como ele desempenha. Você imagina, um poeta passar a fazer um romance, né? Então, é lindo O demais. nome dele é esse mesmo, Ocean Wong. Ocean Wong. Esse, Vietnamita? Vietnamita. Eu vejo muito dicas de livros e vou atrás, né? Eu tenho Kindle, então é fácil. Na hora mesmo eu já pego uma amostra. Já vai lá. Só que eu vou te falar, Renato, das 10, vamos falar um exemplo, dicas que eu vejo, às vezes eu acho um bom livro. De falar, este é um bom livro. Este é um bom livro. Porque a maioria não me difícil, agrada. né? É difícil. Aí eu acabo caindo nas biografias, que eu amo, no comentário, na história, né? Mas esse é lindo. Leiam. Dica da audiência. Quem? Oi, pessoal. Meu nome é Gabriel. A minha dica de hoje de podcast é o podcast Fio da Meada. Podcast da Rádio Novelo, sobre entrevistas com temas aí da atualidade e da história do Brasil. Muito legal. Bom, Rádio Novelo todo mundo conhece, né? Todo mundo não. Se você não conhece, é um podcast, é uma produtora de podcast super famosa, que faz vários produtos, inclusive esse que é o Fio da Meada. Eu vi alguns episódios, é bem legal. Tem uma entrevistadora e 2 convidados que falam sobre um tema. Só que é que nem uma vez a gente falou, vamos fazer alguma coisa de entrevista. Para você fazer um negócio desse, você tem que ter pessoas interessantes. Não adianta ser o Zé da esquina e a Pete o Renato. Então, são pessoas que têm história para contar, que fizeram história, tanto na literatura, na filosofia, na religião. São personalidades e eles conseguem... Claro que eles têm uma puta estrutura, eles trazem um cara do Rio, o outro lá de Brasília, como eles quiserem. Quem tem estrutura para bancar um podcast desse, é só ter inteligência, criatividade e juntar as 2 pessoas interessantes. Então, é isso. E os temas são bons, são temas atuais, como ele falou, uma entrevistadora e 2 convidados. Bem legal. Sim, então, ótimo. tá lá a dica do Gabriel Vilela. Valeu, Gabriel Vilela. Pessoal, a gente fica neste episódio por aqui, mas daqui a pouco vai ter mais. Esse é o 57. Uau! O 57. Nós vamos comemorar os 60. Vamos comemorar todos. Vamos fazer uma festinha, né? É isso. Hawk Digital Marketing. Anúncios transformam vidas. Spray Montadora. Do projeto à montagem de estandes construídos em cenografia, onde a qualidade prevalece sobre a quantidade. Há 20 anos nos principais eventos por todo o Brasil.